Existem muitos países ao redor do mundo com tradições únicas e extraordinárias, mas há um lugar especial onde, a cada primavera, acontece um evento extremamente polêmico. Um mercado sombrio onde dezenas de mulheres desfilam diante de centenas de pretendentes. Prepare-se para descobrir os mistérios e maravilhas do que é considerado por muitos como o país mais barato da Europa. Neste artigo, você conhecerá a Bulgária, uma das nações mais desconhecidas, mas também uma das mais fascinantes e controversas do velho continente. Um país com tradições tão surpreendentes quanto aquela que acontece todas as primaveras em uma cidade chamada Stara Zagora, onde ocorre um controvertido mercado no qual jovens ciganas desfilam para se tornarem esposas do pretendente que fizer a melhor oferta. Esta é uma nação mais antiga que Roma, onde foram descobertas tumbas de vampiros muito próximas a um povoado amaldiçoado. Com curiosidades únicas como ser o país mais antigo e também mais barato da Europa, ter inventado e possuir o melhor iogurte do mundo, ou ter sido descoberto aqui o tesouro mais antigo da história. Provavelmente um dos países mais enigmáticos do mundo, não apenas por sua rica história e tradições, mas também por ser o local onde nasceu Baba Vanga, a lendária vidente cega desde os 12 anos, considerada por muitos como a profetisa mais precisa de todos os tempos, até mesmo à frente do próprio Nostradamus. Situada no sudeste da Europa, a Bulgária é um país com uma rica história e uma diversidade cultural fascinante que frequentemente passa despercebida para muitos visitantes. Embora não seja tão conhecida quanto muitos de seus países vizinhos, a Bulgária tem muito a oferecer àqueles que se aventuram a explorá-la. Conhecida por suas impressionantes paisagens montanhosas, a Bulgária possui uma geografia diversificada, que inclui majestosas montanhas, vales férteis e belas praias ao longo de sua costa no Mar Negro. O país é também o lar da montanha mais alta dos Balcãs, o Monte Musala, com seus 2.925 metros de altura, que atrai excursionistas e amantes da natureza de todo o mundo. O clima búlgaro varia conforme a região e a estação, apresentando verões quentes e invernos rigorosos. As montanhas Rila e Pirin são destinos populares para esqui e snowboard durante o inverno, enquanto a costa do Mar Negro se torna o lugar perfeito para relaxar sob o sol durante os meses de verão. O nome Bulgária tem suas raízes na antiga tribo búlgara, que habitava a região na antiguidade. Ao longo dos séculos, a Bulgária foi influenciada por diversas culturas e civilizações, resultando em uma rica herança cultural que se reflete em sua arquitetura, gastronomia e tradições. Um fato pouco conhecido sobre a história deste país fascinante é que a Bulgária é um dos estados mais antigos da Europa, existindo como nação organizada muito antes da fundação de Roma. As raízes da região e de seus povos remontam a milhares de anos. Na verdade, foram encontrados vestígios de civilizações trácias que habitavam essas terras já na Idade do Bronze, séculos antes de Roma começar sua expansão. Isso faz da Bulgária um autêntico tesouro histórico cujo legado continua influenciando a Europa até os dias de hoje. A antiguidade da Bulgária não está apenas em seus povos e tradições, mas também em seu vinho, um dos mais antigos do mundo. Evidências arqueológicas revelam que os trácios, ancestrais dos búlgaros, já produziam vinho há mais de 6.000 anos, muito antes também da criação do Império Romano. Esta região foi um centro fundamental na cultura do vinho na antiguidade, e acredita-se que os trácios foram os primeiros a introduzir a tradição de oferecer vinho em cerimônias religiosas. Hoje, a Bulgária continua sendo um país vinícola de renome, herdeiro de uma tradição que perdura há milênios. Esta combinação de história milenar e cultura viva faz da Bulgária um destino imprescindível para os amantes dos segredos históricos e das experiências autênticas.
Quem imaginaria que por trás deste pequeno país balcânico se escondem histórias tão antigas e fascinantes? Provavelmente muitos de seus habitantes o fazem, já que na Bulgária foram descobertas realidades verdadeiramente surpreendentes e enigmáticas. Uma das descobertas mais curiosas e controversas são as chamadas tumbas de vampiros, que apareceram em várias regiões do país durante escavações arqueológicas. Os especialistas encontraram restos humanos enterrados com estacas cravadas no coração. Uma prática que, segundo os historiadores, era realizada para evitar que os mortos voltassem da tumba convertidos em vampiros. Estes rituais datam da Idade Média, embora algumas descobertas sejam muito mais recentes, o que alimenta a crença de que as lendas sobre vampiros poderiam ter algo de verdade. A conexão da Bulgária com os vampiros não termina aí. O país é considerado um dos focos principais dos mitos vampíricos europeus, juntamente com a região da Transilvânia, na Romênia. Em várias regiões rurais, ainda persistem rituais ancestrais para proteger as famílias dos Nosferatu, como eram chamados nos Balcãs. Existem até documentos históricos que mencionam processos judiciais contra pessoas acusadas de vampirismo. O mais inquietante é que os arqueólogos que descobriram essas tumbas acreditam que os habitantes locais não realizavam esses rituais por superstição, mas por medo real de algo sinistro que acontecia. Seja como for, a Bulgária está cheia de lugares e lendas que alimentam essa aura de mistério, convertendo-a em uma terra ideal para os amantes dos mistérios e do sobrenatural. Entre as muitas histórias misteriosas e sobrenaturais, talvez uma das mais surpreendentes, inclusive para os habitantes locais, seja a do povoado fantasma de Kovačevica. Situado nas montanhas dos Ródopes, perto das tumbas de supostos vampiros, este povoado é famoso por suas casas de pedra centenárias e sua atmosfera inquietantemente solitária, que parece saída de um conto de terror. Embora hoje seja também um destino turístico, muitos asseguram que este povoado fantasma está assombrado. Contam-se histórias de figuras que aparecem nas janelas das casas abandonadas, muitas descobertas apenas em fotografias, ou de estranhas luzes que se movem pelos bosques circundantes ao cair da noite. A lenda mais famosa fala de uma família que desapareceu sem deixar rastro, deixando a mesa posta e as portas abertas, como se algo os tivesse obrigado a partir repentinamente. Algumas pessoas também afirmam ter ouvido sussurros em línguas desconhecidas quando caminham pelas antigas ruas empedradas ao anoitecer, enquanto outras asseguram ter visto sombras que as seguem até saírem do povoado. O certo é que o povoado fantasma de Kovačevica continua alimentando lendas de mistério que fazem parte da identidade da Bulgária. Pensando nos mistérios e curiosidades mais marcantes da Bulgária, em breve falaremos mais detalhadamente sobre o mercado de esposas Romani. Mas antes de fazê-lo, é importante entender o que se entende por Romani, que seria uma etnia própria destes lugares da Europa, com origens que remontam à Romênia, daí o nome. Comumente, aos Romani se conhece como ciganos. Mas você sabe quem são os ciganos? O povo Romani, conhecidos como ciganos, são aproximadamente 8 milhões de pessoas no mundo. São nômades e disse que são originários do norte da Índia, da zona do Rajastão, que emigraram há centenas de anos para o leste europeu, chegando a países como Romênia e Bulgária. Embora se encontrem na maioria dos países europeus, são comumente chamados de ciganos, ainda que originalmente seu nome seja o de povo Romani. Não costumam ter muito boa reputação entre as pessoas de diferentes etnias, já que são considerados muito agitados e mantêm tradições tão antigas e peculiares como esta do mercado de esposas. Na Europa, é raro ver que a população interaja ou se junte com eles, já que não costumam se misturar com a sociedade devido ao fato de que suas tradições e valores
costumam ser diferentes dos valores da sociedade em que vivem. Certamente, a cigana ou mulher romani mais famosa do planeta, e sem dúvida a mais conhecida da Bulgária, é a anciã vidente Baba Vanga. Para muitos, é considerada a profetisa mais importante da história moderna, até mesmo à frente do próprio Nostradamus. Apesar de sua origem humilde e de ter vivido grande parte de sua vida em uma pequena aldeia, seu nome transcendeu fronteiras, convertendo-se em uma figura enigmática cujas predições despertaram tanto fascinação quanto inquietude em milhões de pessoas ao redor do mundo. Baba Vanga nasceu em Strumica, uma localidade que em sua época fazia parte do Império Otomano e que hoje pertence à Macedônia do Norte, mas naquele momento estava sob influência direta da Bulgária. No entanto, sua família era de origem búlgara, o que conecta sua identidade com a cultura búlgara e faz com que muitos a considerem também búlgara. Desde muito jovem, sua vida foi marcada pela tragédia. Perdeu sua mãe sendo apenas uma criança, e pouco depois seu pai, um ativista político búlgaro, foi preso em várias ocasiões por motivos ideológicos. Porém, o sucesso que mudaria seu destino ocorreu quando tinha pouco mais de 10 anos. Uma tempestade de areia que, segundo as testemunhas, parecia surgir do nada, a surpreendeu enquanto brincava no campo. O vento a levantou pelos ares e a arrastou vários metros, deixando-a gravemente ferida e praticamente cega. Esta experiência a marcou para sempre, e foi então que começaram suas visões sobre o futuro. Embora sua cegueira tenha sido um golpe devastador, muitos asseguram que essa mudança em sua vida despertou nela uma sensibilidade especial para o sobrenatural. De raízes romani, Baba Vanga estava familiarizada com algumas práticas místicas próprias desta comunidade, como a adivinhação através de elementos da natureza. À medida que os anos passaram, sua fama começou a se estender pelas aldeias próximas. As pessoas acudiam à sua casa em busca de conselhos, curas e respostas para seus problemas cotidianos. No entanto, com o tempo, suas visões se tornaram mais amplas e abarcaram eventos globais que marcariam a história. Entre as predições que a fizeram mundialmente famosa, destacam-se a morte de Stalin, o naufrágio do submarino russo Kursk e os atentados de 11 de setembro. Seus seguidores também asseguram que ela antecipou a chegada de uma pandemia mundial. Suas profecias, que abrangem desde desastres naturais até conflitos políticos, a levaram a ser conhecida como a Nostradamus dos Balcãs. Uma das tradições mais comuns da população búlgara é que as mulheres búlgaras, quando se casam, costumam tomar o sobrenome do marido. Se, por exemplo, uma búlgara chamada Maria Ivanova, nomes e sobrenomes comuns neste país, se casa com um búlgaro chamado Mikhail Petrov, ela passará a ser, embora possa escolher não sê-lo, Maria Petrova, adicionando o sufixo "a" ao sobrenome de seu marido, que seria o feminino dos sobrenomes masculinos. Certamente, para muitos pode parecer um costume machista, mas ao não ser obrigatório, poderíamos considerá-lo mais como um vestígio de como eram as coisas há décadas. Uma das curiosidades mais estranhas, que certamente chamarão sua atenção, se você viajar para a Bulgária, é que neste país eles assentem e negam ao contrário do resto do mundo. Ou seja, dizem sim, enquanto com a cabeça fazem um gesto negativo, e ao dizer não, o gesto de cabeça seria afirmativo. Você poderia tentar agora mesmo dizer em voz alta, por exemplo, sim, eu adorei, enquanto nega com a cabeça, ou ao contrário dizer não, eu não concordo, enquanto assente com a cabeça. Se você tentou, certamente verá que é algo bastante complicado, e se você viajar para este país, custaria entender essa particularidade cultural. Talvez essas curiosidades tenham muito a ver com o fato de que este país é considerado o mais antigo da Europa.
Sua origem remonta à fundação do primeiro Império Búlgaro no ano 681 d.C., quando Asparuh, líder dos búlgaros, estabeleceu o Estado búlgaro na região dos Balcãs. A Bulgária é também o único país da União Europeia que não mudou de nome desde sua fundação. Nesta região se encontra uma antiguidade e peculiaridade que adiciona ainda mais fascinação à Bulgária: o considerado tesouro mais antigo do mundo, descoberto na necrópole de Varna. Esta necrópole é um sítio arqueológico que data da Idade do Cobre e contém uma série de tumbas com impressionantes descobertas, entre as quais se destaca o famoso Tesouro de Varna. Este tesouro é um conjunto de artefatos de ouro, cobre e pedras preciosas, que se acredita ter uma antiguidade de mais de 7.000 anos, o que o converte no tesouro mais antigo que as pirâmides do Egito. Falando de antiguidades, cabe mencionar também a história do iogurte, que se acredita ter sido criado na Bulgária. Embora não seja tão antigo quanto o Tesouro de Varna, o iogurte tem uma história que remonta a milhares de anos. Disse que os búlgaros foram os primeiros a descobrir o processo de fermentação láctica que dá origem ao iogurte, e desde então, o iogurte búlgaro tem sido aclamado em todo o mundo por seu sabor único e seus benefícios para a saúde. De fato, a Bulgária quase todos os anos ganha os prêmios de melhor iogurte do mundo, o que reflete sua tradição e experiência na produção deste alimento. Assim, se você gosta de iogurte, não hesite em visitar a Bulgária, um dos melhores lugares do mundo para degustá-lo. A capital seria Sofia, uma cidade que hoje pertence à União Europeia, mas há poucas décadas pertencia à União Soviética, antes desta desabar. Este fato parece ter muito a ver com o presente da Bulgária, já que agora parece que o tempo se congelou nela. Suas ruas, os trens e seus edifícios parecem uma cidade da União Soviética. É uma cidade muito pequena, certamente muito parecida com uma Moscou em miniatura. Da capital búlgara, passamos à cidade de Stara Zagora, a 2 horas de Sofia, para conhecer o controverso mercado de esposas ciganas. Embora esta comunidade na Bulgária prefira ser chamada de Romani, usaremos este termo por respeito. Todos os anos, as jovens se reúnem nesta cidade para serem vendidas, e o preço de sua venda aparentemente é estabelecido pela família da jovem. Segundo alguns dados encontrados, os preços de venda costumam variar entre 10.000 e 50.000 euros. Nesta cidade, todas as primaveras tem lugar um controverso mercado de esposas, no qual jovens romani desfilam diante dos pretendentes que oferecem a melhor proposta por elas. Este mercado é a reunião anual mais importante do clã romani, conhecido como Kalaidi, um subgrupo dos romani que conta com uns 18.000 membros e que se enfrenta constantemente ao preconceito e à exclusão em toda a Europa. Estes romani têm dificuldades para sobreviver devido à sua antiga herança como artesãos do cobre. Por isso, estes mercados de esposas, que frequentemente são retratados de maneira sensacionalista, são uma das poucas tradições que ainda sobrevivem ao passar do tempo. Certamente, as desgraças e dificuldades para estas famílias, Kalaidi, devem ser realmente amargas, para que sejam os pais que animem suas filhas a se venderem ao melhor postor nestes mercados. Esperamos e desejamos que as coisas possam melhorar nestes lugares do mundo para deixar de perpetuar tradições que limitam as liberdades destas comunidades. Seria fantástico que o mundo e as nações ajudassem para que essas realidades não tivessem lugar. Em países como este, poderia ser solucionado talvez facilmente, já que a Bulgária é o maior produtor mundial de rosas para uso cosmético, e isso gera muito dinheiro e emprego. Este dado tem muito a ver com o fato de que no maravilhoso vale conhecido como Vale das Rosas, se cultiva todos os anos até 85% da produção mundial de rosas. É por isso que muitos dos melhores perfumes do mundo levam entre seus ingredientes rosa da Bulgária.
Uma rosa que, para que vocês tenham uma ideia de quão valiosa é, apenas sua essência se vende por mais de 10.000 euros o litro. Um preço que dista muito do custo de vida na Bulgária, já que este país é considerado por muitos o país mais barato da Europa. Os preços baixos em quase todos os aspectos da vida cotidiana fazem da Bulgária um destino incrivelmente atrativo para os turistas. Por exemplo, o custo de vida na Bulgária é notavelmente mais baixo que em muitos outros países europeus. Isto se reflete no preço de produtos básicos, como o café, que em um café típico em Sofia costuma custar menos de 1 euro, enquanto uma caneca de cerveja em um bar pode chegar no máximo a 2 euros. Além disso, o aluguel de moradias na Bulgária é um dos mais econômicos dos países europeus, com apartamentos de um quarto no centro de Sofia, que costumam rondar os 250 ou 300 euros por mês. Por todas essas razões, a Bulgária não só é um dos destinos de verão preferidos por muitos europeus, mas se converteu nos últimos anos no destino sonhado e escolhido por muitíssimos nômades digitais. Além de suas curiosidades, a Bulgária também oferece uma surpreendente variedade de destinos para explorar, desde majestosas montanhas até impressionantes costas no Mar Negro. Entre os lugares mais destacados se encontra a Caverna dos Olhos de Deus, uma maravilha natural única que cativa os visitantes com suas formações rochosas impressionantes e as duas aberturas superiores que se assemelham a dois grandes olhos. Daí, seu enigmático nome. Mergulhar nas profundidades desta caverna é uma experiência inesquecível que transporta você a um mundo subterrâneo de beleza fascinante. Para os amantes da aventura ao ar livre, as majestosas montanhas da Bulgária oferecem um paraíso para os entusiastas do trekking, esqui e natureza virgem. Desde a Cordilheira dos Balcãs até as impressionantes montanhas Pirin e Rhodope, há inúmeras rotas neste país para explorar e paisagens para admirar. Neistet, talvez um dos maiores tesouros naturais da Bulgária, para descobrir seja a costa do Mar Negro, com praias de areia dourada, águas cristalinas e complexos turísticos animados. Destinos como Sunny Beach e Golden Sands são populares entre os turistas que buscam relaxar e desfrutar do sol e do mar. Além disso, a costa búlgara está salpicada de encantadores povoados pesqueiros e cidades históricas que oferecem uma rica experiência cultural junto ao mar. O acesso à Bulgária é bastante simples. O aeroporto de Sofia, na capital, é o principal ponto de chegada, e de lá se conectam voos diretos com muitas cidades europeias. Os requisitos de visto variam segundo o país de origem, mas os cidadãos da União Europeia, Estados Unidos, Canadá e outros países não necessitam visto para estadias curtas, geralmente até 90 dias. De qualquer forma, sempre é recomendável verificar os requisitos específicos segundo sua nacionalidade antes de empreender a viagem. Uma vez na Bulgária, mover-se pelo país é fácil e acessível. O sistema de transporte público é eficiente, com trens, ônibus e bondes que conectam as principais cidades e pontos turísticos. Também existem opções de táxis, e para quem prefere mais flexibilidade, o aluguel de carros é uma alternativa acessível. Os bilhetes de trem e ônibus são bastante baratos em comparação com outros destinos europeus. Quanto à hospedagem, a Bulgária oferece opções para todos os gostos e orçamentos. Você encontrará quartos privados em hotéis econômicos a preços muito razoáveis, dependendo da temporada e localização. Para quem busca um ambiente mais social ou uma opção mais acessível, os albergues compartilhados também são uma excelente alternativa. A comida local é igualmente econômica, e desfrutar de um jantar em um restaurante tradicional não custará uma fortuna. Quanto às bebidas, você pode desfrutar de uma boa cerveja em um bar local por um preço muito acessível. Além de ser um destino econômico,
A Bulgária é também um país muito seguro para os viajantes, com uma taxa de criminalidade relativamente baixa e uma população conhecida por sua amabilidade e hospitalidade. Você poderá desfrutar de sua estadia sem preocupações. Com toda essa informação, você poderá explorar e viver a Bulgária da melhor maneira, sem que seu orçamento seja um obstáculo e com a tranquilidade de estar em um lugar seguro. A Bulgária se revela como um destino verdadeiramente único na Europa, combinando história milenar, mistérios fascinantes, tradições culturais profundas e uma natureza deslumbrante. Tudo isso a preços que tornam a experiência acessível a praticamente qualquer viajante. Desde as antigas tumbas de vampiros até as modernas facilidades turísticas, desde as tradições controversas do povo romani até as maravilhas naturais como a Caverna dos Olhos de Deus, a Bulgária oferece uma experiência de viagem que é ao mesmo tempo educativa, emocionante e transformadora. Este país, que é mais antigo que Roma, berço do iogurte, produtor das melhores rosas do mundo e lar de uma das videntes mais famosas da história, convida todos os viajantes curiosos a descobrir seus segredos e se deixar encantar por sua magia única. Se você está buscando um destino que combine história, mistério, beleza natural e acessibilidade econômica, a Bulgária deve definitivamente estar no topo da sua lista de próximas aventuras.